Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Que o Senhor nos permita estar aqui nessa noite para juntos exaltarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Graças ao Senhor por isso. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 63. Salmo de número 63. Vamos ler a palavra de Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as mãos. Como de saborosa comida se farta minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante as vigílias da noite. Porque tu tens sido meu auxílio, à sombra das tuas asas eu canto de alegria. A minha alma apega-se a ti, a tua mão direita me ampara. Porém, os que procuram destruir a minha vida descerão às profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. Mas o rei se alegrará em Deus. Quem por ele jura se gloriará, pois se tapará a boca dos que proferem mentiras. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, nós louvamos a Ti por mais esse momento em que estamos aqui para cultuar ao Senhor. Também temos sede do Senhor, ó Deus. Também declaramos que a sua graça é melhor do que a vida. Nós, ó Deus, precisamos do teu auxílio, precisamos do teu refúgio, necessitamos da sua guarda, precisamos, ó Deus, da sua proteção. Não nos entregue a nós mesmos. Ó Deus, age em nós segundo a sua vontade. Que o nosso coração, Deus, seja voltado sempre para ti. Que o Senhor, Deus amado, possa sempre vencer nossas vontades e anseios. E que possamos amar ao Senhor, ó Deus, com todo o nosso coração. Deus amado e querido, que o Senhor nos direcione nesse culto, que a nossa vida glorifique o seu nome, que o Senhor possa dispensar a nós a tua vontade, a tua palavra, ó Deus, a sua ordenança, aquilo que tu queres de nós. Abre, Senhor, os nossos ouvidos, desobstrua, Senhor, dos nossos ouvidos para que possamos ouvir ardentemente e claramente a sua palavra. Deus amado, que estejamos aqui verdadeiramente com os nossos corações e mentes voltados para o Senhor, e que os problemas e que as dificuldades que enfrentamos em nossas vidas, que elas sejam conhecidas diante de Ti, e que elas não roubem, ó Deus, o prazer e a alegria que é pertencer e que é estar diante do Senhor. Conduza-nos, Espírito Santo, de maneira que aquilo que viemos fazer nessa noite glorifique somente a Deus. Deus amado, que o Senhor se faça presente e que possamos te louvar como o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Irmãos, pode se assentar? Louvado seja o Senhor. Uma das formas para vivermos em santidade, além de andar com Jesus, nosso mestre, estudar as Escrituras, é também andar com o povo de Deus, viver em unidade com o povo de Deus, sendo exortado mutuamente, vivendo uns aos outros. Isso faz parte da nossa vida, da nossa peregrinação, para que possamos viver em santidade. Irmãos, abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 28, nos versos 13 e 14. Provérbios 28, os versos 13 e 14. Nós vamos a Deus nesse momento em oração, pedindo que o Senhor nos perdoe, o Senhor nos ajude a lutar contra o pecado, qual nós temos que lidar todos os dias, nesse corpo de humilhação em que habitamos ainda, guardando a ressurreição na volta de Cristo, quando teremos o corpo glorificado, e não mais a presença do pecado. Provérbios 28, os versos 13 e 14, diz assim a palavra de Deus: quem encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona alcançará misericórdia. Feliz é aquele que sempre teme o Senhor,
mas o que endurece o seu coração cairá na desgraça. Vamos orar ao nosso Deus, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus nesse momento. Nosso Deus, nós acabamos de ler a sua palavra, e por ela nós somos instruídos que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Aquele, ó Deus amado, que endurece o coração cai em desgraça, mas aquele que confessa, ó Deus, aquele que abandona esses caminhos, Senhor, alcança a misericórdia. E a sua palavra nos diz que feliz é aquele que teme o Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o nosso coração não se endureça ao ponto de abandonarmos o Senhor, ao ponto, Deus, de abandonarmos todo tipo de confissão que fizemos um dia. Deus, ajuda-nos para que a frieza não nos domine, de maneira em que a gente se esqueça do Senhor e das suas promessas. Nós sabemos que a vida desse lado da eternidade é difícil, nós que muitas coisas se passam em nossas mentes e corações diante dos nossos olhos. Oramos para que o Senhor nos ajude a lidar com os desejos do nosso coração, para que quando eles surgirem e eles nos apontarem para aquilo que não glorifica ao Senhor, possamos, ó Deus, nos afastar dele. E aquilo que temos feito, Senhor, que não engrandece o teu nome, e que temos tido como normal, pedimos, ó Deus, tira as vendas dos nossos olhos, perdoe, Senhor, essas ações, e nos dê profundo, Deus amado, repúdio a essas coisas que temos feito contra Ti. Senhor nosso Deus, não imputes a nós o nosso pecado. Não há nada que possamos fazer, ó Deus, que pague aquilo que temos feito contra o Senhor. Por meio de Cristo Jesus, nos achegamos a Ti e pedimos perdão, arrependido daquilo que estamos fazendo, ó Deus. Tu conheces o nosso coração, o Senhor sabe quando nós estamos fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, sustenta-nos, Pai, e nos dê graça, ó Deus, e que a sua bondade seja conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós pedimos a Ti, Deus, que nos sustente para que possamos viver e amar a santidade, viver em santidade em nome de Jesus. Amém. Queria chamar o pastor Norival e queria também pedir para o Guilherme orar pelo nosso pastor, que vai pregar a palavra de Deus a nós nessa noite. Vamos orar, meus irmãos. Graças te damos, Pai, por mais este dia, por esta oportunidade de estarmos diante do Senhor. É a tua comunidade que vai a Ti, ó Deus, e o Senhor nos trouxe aqui. Neste momento é a tua mensagem, aquilo que o Senhor preparou no coração do pastor Norival, a partir da tua palavra, ó Pai, que é viva, que é eficaz e que traz, ó Pai, não só bom ânimo, mas nos dá um aprendizado para a nossa vida, Senhor. Que o teu Espírito, ó Pai, faça morada a partir da tua palavra, ó Deus, e construa em nós, edifique em nós aquilo que precisamos conhecer e aprender do Senhor. Abençoa, ó Deus, nessa exposição da tua palavra, em Cristo pedimos. Amém, ó Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Que a graça do Senhor continue com todos. Aproveita para abrir sua Bíblia, Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 17. Aí deixa aberto aí, por enquanto. Meus irmãos, o Evangelho de João, como todos os evangelhos, ele é maravilhoso. João vai focar na pessoa de Cristo, como os outros focam, mas de uma forma diferente. João vai apontar para a necessidade muito clara de crer em Jesus Cristo para você ser salvo. João está preocupado com a alma dos seus ouvintes, onde o evangelho chega. João, na verdade, ele vai escrever o seu evangelho já idoso. João já estava vivendo a igreja já há um bom tempo. Ele estava percebendo como que a igreja era, a igreja estava crescendo, se desenvolvendo. Então João já ao mesmo tempo que ele percebe a igreja sendo edificada naquilo que Cristo, ensinou, ele percebe também as heresias batendo na porta da igreja e tentando entrar dentro da igreja, porque João estava lá em Éfeso, Éfeso não escapou com certeza de heresias. Então, ele vai falar do evangelho que liberta, ele vai falar do Logos, para aquele grupo de gregos que vão ouvindo, não só gregos, gentios de uma forma geral. Ele vai falar que o Logos que eles tanto criam, mas que um Logos que não se
juntava, né, com o ser humano comum. Ele vai falar que Deus se fez homem, né, e a palavra estava no meio de nós. João, ele usa os milagres de Jesus como uma fonte de evangelização. Ele explica que Jesus fez os milagres com o propósito de que aqueles que vissem aqueles milagres crescem em Jesus. Mas não parasse nisso. Crendo em Jesus, eles tivessem a vida eterna. É fácil, meus irmãos, a gente imaginar o que estava no coração de João quando você pensa lá atrás, no Éden, quando o homem perdeu a comunhão com Deus e ele morre espiritualmente. Ele morre fisicamente, ele morre espiritualmente e ele morre eternamente. A desobediência por causa do pecado quebrou. Então João sabe o que significa isso. Ele vê que, olha, se você não crê, você não tem vida. Sem crer em Jesus, vocês estão perdidos. O Evangelho de João, ele está apontando muito para esse foco bem forte da evangelização do homem. Chega no capítulo 13 em diante, ele vai se reunir no cenáculo. Os outros evangelhos descrevem isso com mais detalhes, mas ele entra lá no cenáculo e ele conta uma outra história que não está toda ela nos outros evangelhos. Uma das coisas ali é que ele lava os pés dos discípulos, mas o mais importante nisso aí que a gente tem que observar é que ele se junta aos seus discípulos. Agora o foco não é mais a cidade de Jerusalém, não é mais a Judéia, nem Galiléia, nem Cafarnaum, nem dos outros lados do lago. Não, agora o foco é os seus discípulos. São aqueles que agora vão continuar o evangelho de Cristo. Não o evangelho deles, o evangelho de Cristo. Ele agora prepara esses homens em poucas horas. Não é que ele prepara em poucas horas, ele tem preparado ao longo do seu ministério. Mas agora ele assenta com eles ali no cenáculo e acontece uma porção de coisa ali. Uma delas eu acabei de falar, ele lava os pés do discípulo, ensina, através disso, ele celebra a ceia, a última Páscoa e a ceia, ele ora com os seus discípulos, mas ele está orando sozinho, eles estão ouvindo apenas, ele está ali dentro do cenáculo. Em outro evangelho, ele vai orar também ainda, bem no finalzinho, como está aqui, ele vai orar também no Getsemane, vai falar com Deus Pai lá, ele vai falar com o Senhor da dor, todo esse peso, mas agora ele está ali dentro orando, e ele ora, aqui no capítulo 17, pelo menos 3 momentos da oração de Jesus é perceptível, e bem organizado. Ele começa orando para que Deus o glorifique, ora por ele mesmo. Ele sabia que estava chegando o momento da morte. Nós estamos falando de algumas horas antes. Eu sempre lembro, quando estou pregando o capítulo 17 já há alguns dias, que depois, no capítulo 18, ele vai ser preso. Acabou a oração aqui, vão chegar lá os soldados, vão prendê-lo. Então ele sabe que está próximo. Ele ora por ele, pede que Deus o glorifique. Glorificá-lo seria conduzi-lo de volta agora aonde ele estava desde a eternidade. Ele estava com o Pai. Cristo vem do céu, ele não é da terra, ele vem do céu, nasce na terra, né? Uma ação sobrenatural de Deus, ele vem do Pai. Agora, glorificar significava voltar para a glória do Pai. Estevão, mais adiante em Atos, quando é apedrejado e morre, ele vê Jesus à direita do Pai, pede até Jesus que não imputasse o pecado sobre aqueles homens que o apedrejou. Então ele está pedindo para glorificá-lo, sabendo que agora vai passar pela cruz, sepultamento, né? A morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Mateus descreve a ascensão de Jesus, os evangelhos descrevem, mas Atos 1 descreve com um pouquinho de detalhe. As pessoas ali reunidas. No meio da oração, ele está falando, pedindo a Deus pelos discípulos. Quais discípulos? Os 11. Ele está pedindo para aqueles 11 ali. Eles vão continuar. Para que eles guardassem
Palavra para que eles fossem protegidos do mal, fossem livres do mal, Deus os protegesse. Jesus vai usar uma expressão, eu os guardei até este momento, agora, Pai, guarda-os, protege-os. E sabe como Deus opera essa proteção, né, aos seus discípulos? Pela ação do Espírito Santo de Deus em nós. Nós não ficamos sozinhos. No capítulo 16, um pouco antes, ele vai tratar disso. A vinda do Espírito Santo de Deus. Ele ora pelos discípulos, mas agora no final ele vai encerrar, a partir do verso 20. A partir do verso 20, ele vai orar por algo muito interessante, que é a unidade. A unidade da igreja, a unidade dos discípulos. Aqui ele vai falar então que aqueles discípulos serão acrescidos, novos discípulos. Muitos outros, milhares, milhões, serão acrescidos. Na oração da unidade, a gente deve pensar que a gente está querendo dizer o seguinte: vocês são indivíduos, mas não serão mais individuais. Vocês não serão mais sozinhos. Vocês não serão mais isolados. Vocês serão igreja. Ele não usa essa expressão aqui, tá? Para nós entendermos. Vocês serão igreja. O significado de igreja tem que passar por isso. Tem que entender o que significa essa unidade pela qual Jesus está orando aqui. E ele começa falando justamente no verso 20, eu vou lendo por etapa, desse crescimento, por causa daqueles que vão se converter e se tornar cristão, pela mensagem que vai começar ali com os discípulos mesmo. A ideia, meus irmãos, é que sem unidade na igreja, sem igreja. Dentro dessa pregação de Jesus Cristo, não dá para você imaginar a igreja sem unidade. Agora, pode haver alguma coisa dita como igreja sem unidade, mas não é igreja. Porque quando ele está falando de unidade, ela é essencial. É interessante, eu estava lendo esse texto, meditando nele, fui percebendo que Jesus está falando, inclusive, que o Evangelho, ele é eficaz quando essa unidade, ela acontece na igreja. Unidade da igreja não é concordância em todas as coisas. Não é que eu sou igual a vocês. Jesus não mudou as cores das pessoas. Ele não está dizendo que as suas nacionalidades serão unificadas. Eu vou falar mais sobre isso mais adiante. A unidade é em torno de um só Cristo, de um só Deus, de um só Espírito. Nós nos alimentamos de uma única fonte e nós vivemos de acordo com essa fonte. Por isso que a igreja, ela é tirada, arrancada do mundo, embora vivendo neste mundo. Feito isso, meus irmãos, vamos ver então sobre essa unidade, mas que começa com uma fé salvadora que não estava restrita tão somente, aos primeiros discípulos, porque Jesus começa falando isso no verso 20. O que ele diz aí? E rogo não somente por estes, por quais estes? Esses 11. Lembrando que Judas não estava aqui mais. Judas saiu bem no comecinho, quando eles entraram no cenáculo, Jesus apontou para Judas, e falou com Judas para ele fazer o que ele tinha que fazer. Não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra deles, por meio da palavra dos discípulos. Um pouco mais atrás, no verso 18, nessa mesma oração de Jesus Cristo, ele diz para Deus Pai o seguinte: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Esse verso 20, ele está complementando isso que ele está falando aqui no 18, que falou em outros momentos mais para trás. Tu me enviaste, eu os enviei ao mundo. O Evangelho
A obra de Deus, ela não termina em Jesus e encerra-se tudo. Aí ficava sem sentido. E Deus vai usar homens, pecadores e transformados, para que o Evangelho alcançasse o coração de cada um de nós. Isso tudo, meus irmãos, está bem sincronizado com o plano eterno de Deus. A vinda de Jesus, lá em Gênesis, a gente vê a promessa, mas também o homem sendo o missionário de Deus ao homem. Israel, ele não é que ele não entendeu, ele se limitou de fato a ficar no seu território como o seu Deus. Deus não é o Deus exclusivo de Israel, mas Deus é o Deus do homem. Todo homem que nasce, toda mulher que nasce imagem e semelhança de Deus. E Deus vai resgatando os seus em todo o mundo. Então, isso que ele está falando aqui está em pleno sincronismo com esse plano dele. Que plano? O plano de Deus de resgatar o pecador dos seus pecados, até o dia que vai se consumar, ou vai concluir-se todas as coisas. Nós falamos tanto da criação, queda, redenção, que é esse momento que está acontecendo, por causa da morte de Cristo, mas nós falamos também da consumação, que é o fechamento de tudo. É muito amplo quando a gente fala de consumação. Nós estamos falando da volta de Cristo, nós estamos falando da nossa reunião, da nossa união com Ele, nós estamos falando de tantos outros planos de Deus que estará acontecendo nesse ato de redenção que é grande. Uma redenção que acontece na nossa alma, quando Deus nos chama para junto dEle, nos reconcilia com Ele em Cristo, mas que ela continua na nossa santificação e ela vai continuar na nossa glorificação e no nosso estar com Jesus e com Deus para todo sempre. Ele envia o Filho, está prometido. O Novo Testamento vai dizer que antes da fundação do mundo tudo isso estava prometido. Mas Gênesis 3,15 está falando da promessa ali, que a gente fala tanto do início do Evangelho, o princípio do Evangelho ali em Gênesis 3,15. Mas esse Jesus que vem, enviado por Deus, ele também prepara e ele também envia os seus discípulos, sob o poder do Espírito Santo. Ele vai enviar os seus discípulos. Para quê? Anunciar esse evangelho regenerador ao mundo. Hoje eu fiz uma pergunta na classe de preparação. Falei com eles, o que os faz ter certeza da vida eterna? Queria ouvi-los, né? Fala para mim. Eu queria chegar nesse ponto, que eles explicaram de fato o que é evangelho. Olha, meus irmãos, eles explicaram, mas olha, a gente vê muita dificuldade, coisa bem básica. Básica não é uma expressão de diminutivo, não. O significado disso é tão profundo, mas às vezes você é salvo? Eu já fiz essa pergunta uma vez e eu ouvi o seguinte, alguém me disse, sim, eu pertenço à igreja tal. Eu não perguntei se ele pertencia à igreja tal. A igreja não salva. Você é salvo? Sim. Se quer complementar, diga então, né, que Cristo o salvou. E o que Cristo fez para te salvar? Ele morreu lá na cruz. Isso é evangelho. Qualquer coisa que nós começarmos a juntar aí, nós estamos floreando um evangelho que na verdade não faz nada. Não tem sentido nenhum. Então agora no verso 20, ele está orando a Deus por essa igreja, a igreja universal, que não está, não estou falando de salvação universal, de igreja universal, no sentido de que o alcance dela sai de Jerusalém e vai para todo mundo. E ela é composta por aqueles que serão salvos ao longo da existência do homem na terra, do ser humano aqui na terra, ao longo de toda a história. Ele já havia dito, lá no verso 10, no capítulo 10, verso 16, quando ele fala sobre o bom pastor, e ele é o bom pastor, ele diz algo interessante sobre essa questão do alcance do evangelho, porque ele fala assim no verso 16, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Ele continua lá no 16 ainda, a mim convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor, que é Jesus.
Agora, Jesus está falando as mesmas coisas, só que elas estão o quê? Adiantadas, elas estão acontecendo, elas estão em pleno curso. E aí no verso 20, bem no começo, né? Bem no fim do verso 20, que é a parte final, ele usa a expressão por meio da mensagem deles, que é o caminho em que o evangelho alcançaria os corações. Esta é uma forma de afirmar que eles estarão pregando o evangelho de Jesus, né? Não o evangelho deles. E esse talvez, meus irmãos, seja o grande perigo dos nossos dias, né? Cada um tem um evangelho, cada igreja ela desenvolve o seu evangelho, o seu formato, aquilo que chama a atenção, e só tem um evangelho. Quando nós falamos aqui, 4 evangelistas deixaram escrever o evangelho, escreveram um evangelho. O evangelho é só um. Não tem 4 evangelhos, não tem 5 evangelhos. O evangelho é a boa nova de Jesus Cristo. A boa nova, Cristo veio do céu para resgatar, para reatar, né, tornar o homem filho de Deus, próximo de Deus novamente, em comunhão com Deus. E Cristo vai fazer isso. Essa frase aí, por meio da mensagem deles, ela sustenta a afirmação de todo o versículo, a parte anterior do versículo. Na verdade, por meio da mensagem deles, né, que eles vão pregar, que vai acontecer logo após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, então haverão aqueles que crerão em Jesus Cristo, por meio da mensagem deles. É por meio da mensagem que você prega. Qual mensagem? O Evangelho de Jesus Cristo. As pessoas vão ouvir e poderão crer nesse Evangelho. E crer em Jesus, ele usa a expressão crer em mim, né, indica que o que se tem em mente é uma fé genuína. A gente tem que pensar muito bem nisso, porque esse é o sentido dessa expressão. Crer em mim não é uma coisa apenas aparentemente, né, legal e religiosa, mas é uma transformação genuína, uma fé verdadeira, vinda de Deus e colocada no coração do homem, o fruto da graça salvadora, aqueles que de fato serão transformados, não apenas enganados ou chamados à atenção. Não, serão transformados. Esses são os que crerão em Jesus Cristo. Quando escapa disso, é perigoso. E aí ele continua. Lá em Mateus, na verdade, ele vai falar desse envio, né? Ele vai falar, ele comissiona os discípulos antes de subir ao céu, ensinando-os, batizando-os. Ele está falando disso aqui. Em Mateus, depois que ele ressuscita e antes de subir ao céu, ele está falando dessas coisas que pregue o Evangelho. Fale do Evangelho da graça. Ele continua do verso 21 ao 23, ele vai falar sobre a unidade da igreja em todos os tempos. Ele vai falar dessa unidade da igreja em todos os lugares, mas o interessante é que essa unidade da igreja que Jesus está tratando aí, ela aponta para uma mesma unidade, tem que ser assim. É como a cópia é meio fraco, mas a ideia é essa, é como uma unidade existente entre o Pai e o Filho. Esse é o sentido. Não é uma unidade que a igreja desenvolve por si. É uma unidade que vem de Deus para a igreja vive isso intensamente, porque é a unidade que está no Pai e no Filho. Não há discordância, não há disparidade, não há concorrência. Todos trabalham para que a igreja, para que você venha novamente à presença de Deus. Para que todos sejam um, verso 21. Para que todos sejam um, Pai. Como tu és em mim e eu em ti. Olha aqui. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes, como igualmente me amaste. Então a unidade da igreja, ela vai ter seu início pela fé
em Jesus como Salvador, como esse restaurador espiritual do pecador arrependido. Não tem pessoas sem arrependimento dentro da igreja. Igreja que tem pessoas que não se arrependem ou que não se arrependeram, alguma coisa vai estar errada, não vai bater, ela não vai suportar. Não tem como conviver. A igreja, meus irmãos, é distinta. A igreja do Senhor Jesus é uma instituição distinta. Esses são os que crerão em mim, que eu usei a expressão agora há pouco, que ele fala no verso 20. A partir daí, essa unidade, então, da igreja, ela vai se desenvolvendo, porque todos creem num único e suficiente Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Não há aqui pessoas que creem em Jesus, mas as outras creem em Maomé, as outras vão crer em outro Deus. Não. O que nos torna comuns e unidos é Cristo. É porque nós cremos em Cristo. É porque Cristo resgatou cada um de nós pela cruz, por sua morte na cruz do Calvário. A unidade existente na igreja deve ser mais que um modelo da unidade entre Cristo e Deus. Ela tem que ser o fundamento da unidade entre Cristo e Deus. Ela não pode ser desassociada, ela não pode ser desmembrada. Ela existe porque existe a unidade entre Cristo e Deus. Por isso que existe a unidade da igreja. Se não fosse assim, não teria sentido nós estarmos aqui. Então, ela em si, ela é perfeita, pois existe desde a fundação do mundo e age em pleno acordo para os propósitos eternos do Deus Criador. É interessante, né? E benefício também eterno da sua criação. A ideia de perfeita não é que a unidade é cheia de pessoas perfeitas, mas ela funciona perfeitamente. A unidade, ela não tem problemas, ela não tem erro, por mais que a igreja seja diversificada, por mais que a igreja seja composta por nós pecadores, a unidade ela é perfeita porque ela está baseada em Deus. E por isso que a igreja funciona. Porque se a igreja, meus irmãos, ela fosse dirigida por mim, e pelas minhas ideias, e pelos meus propósitos, algumas coisas iam acontecer aqui terríveis. Terríveis. Uma delas ia começar comigo mesmo. Eu não ia suportar. Minhas ideias iam acabar. Eu ia fraquejar. Mesmo que os demais nós fizéssemos juntos, nós não íamos aguentar. Agora, quando as coisas vêm de Deus, é perfeito. Nós apenas cumprimos o que Deus nos ordena que seja, então, cumprido. Então, Deus tem propósito que nós sejamos também beneficiados eternamente por meio dessa unidade. Essa unidade, então, ela está acima da igreja como organização. Você não pode pensar nessa unidade como uma organização apenas, uma igreja ali, uma organização, e por isso há uma unidade. Não. A vida da igreja ela é espiritual, e é isso que torna ela capaz de resistir às portas do inferno. Então, ainda não é por ser uma organização, uma instituição organizada civilmente, que a faz ser uma unidade. Ela é uma unidade porque ela é servida, né, por Cristo, por Deus, pelo Espírito. E por isso, ela consegue ser uma unidade diferente. Uma unidade que não se corrompe. Pode haver pecado, é tratado dentro da igreja, faz parte do trabalho da igreja tudo isso. Mas isso não quebra a unidade, ela continua sendo uma unidade perfeita porque ela vem do Deus que é perfeito. Mas está acima da organização, do nome, né, da Igreja Batista. É algo profundo, é algo que está interno, dentro de nós. Assim, a unidade dos discípulos ela é sobrenatural, como o próprio provedor dela, o próprio Deus, é sobrenatural. Essa unidade promovida por Deus e Cristo, ela não uniformiza, aquilo que eu falei agora há pouco, as diferenças entre nós. Quando a gente fala de unidade, não diz que não quer dizer que nós nos tornamos todos iguaizinhos. Fazemos as mesmas coisas, dissemos as mesmas palavras, vestimos iguais, quem sabe? Não é isso que está falando. Não é uniformizar as cores nossas, negro,
branco. Não é disso. Educação também. Mas ela transcende todas essas diferenças, todas essas possibilidades, todas essas divisões naturais que faz parte do ser humano. Essas diferenças que existem entre nós, nacionalidade, por exemplo, elas apenas acentuam ainda mais a beleza da unidade da igreja. Ou seja, a igreja tem uma unidade porque ela é sustentada por Deus. E aí, o japonês, o brasileiro, o americano, todos podem conviver juntos. O rico, o pobre. Deus não está tratando dessas coisas. A igreja primitiva tinha tudo isso. Eu estou falando que essa unidade ela vem do alto e só a igreja vive e possui, e precisa, viver isso intensamente, essa unidade. Assim, essa unidade da igreja em amor, a gente vai ver no verso 23 mais um pouco sobre esse amor, tendo como modelo também a unidade do Pai e do Filho, em quem eles, os cristãos, estão firmados na sua fé, essa será a forma em que o mundo olhará e crerá em Cristo por meio da mensagem que os discípulos levarão. Ou seja, não adianta levar o Evangelho, o nome de Cristo, se eu nem vivo na minha igreja. Por isso, meus irmãos, mais uma vez, quando alguém diz que ser desigrejado é uma opção, ele não entendeu o Evangelho. A coisa é muito mais profunda, muito maior, do que está pensando. O mundo vai olhar à medida que ele quer olhar e ele quer ver. É uma expressão meio esquisita de falar, que o mundo quer fazer isso. Mas é importante que a igreja ela seja esse olhar do mundo. A verdade é que quando eles olham para a unidade da igreja, eles têm que, de alguma forma, imaginar que existe um Deus, um Senhor da igreja, que não é o pastor. Isso se torna perceptível. A igreja ela evangeliza, sim, quando ela, de fato, está vivendo essa unidade que Jesus está orando aqui diante do Pai. Meus irmãos, Jesus fala claramente sobre isso na sua oração. Seus discípulos ouvem isso, eles estão ouvindo. Ele não sabe o que significa isso. No momento, não. Mas eles vão passar a compreender isso ainda em vida e pregando o Evangelho e formando a igreja. Então, todos os crentes eles são unidos na fé e nesse sentido, eles apresentam uma frente comum ao mundo. Eles exercem poder e influência quando essa unidade ela é evidente na igreja. Quando eu falo de unidade, sempre lembrando que a gente não está falando aqui de algumas divergências, nesse tipo. Unidade em torno de Deus, unidade em torno de um único evangelho, unidade em torno do Espírito. Mais adiante eu vou fazer uma citação de um texto muito interessante sobre isso. Nós cremos no mesmo Deus, no mesmo Criador. Nós cremos no mesmo e único Cristo que morreu na cruz por nós. E sem Ele não há igreja. Nós cremos no Espírito Santo e no seu poder de agir no meio do homem. Nós cremos na mesma palavra, nós não mudamos a palavra de Deus. Então a igreja acaba exercendo uma influência enorme no mundo. Quando isso não funciona, meus irmãos, se torna uma bagunça. A igreja, isso acontece, tá? Por isso que eu falei que às vezes não está funcionando como igreja. Talvez algumas coisas estão erradas no entendimento desses irmãos. Enfim, a igreja ela precisa ser, o mundo precisa olhar para a igreja e elas verem Deus na vida da igreja. Isso é a necessidade. Mas quando isso não acontece, o mundo fica confuso diante do cristianismo. Porque isso é esperado. E se não acontece, há uma confusão. O que é ali de fato? O que eles adoram? Eles olham para a sua vida, o que ele adora? O que ele serve? O
O que ele faz naquele lugar? O que aquela igreja faz? Então, há uma coordenação necessária, uma única mensagem, o Evangelho, que salva o arrependido e o leva a crer em Cristo enviado de Deus, Cristo enviado de Deus, formando então uma igreja única. Por isso que eu estou falando de coisas comuns. Não tem nada solto e isolado nesse processo de Deus, na formação da sua igreja. Dessa forma, a unidade formada por Deus e por Cristo, que se estende para a igreja, se torna essencial para a evangelização. Ele vai terminar o verso 21 dizendo assim: para que o mundo creia que tu me enviaste. Então ele pôs uma condição aqui, isso que acontece antes, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então tem sim, tem sentido o viver da igreja em unidade. Ele continua depois, verso 22 em diante: assim, no ato da salvação, todo que crê em Cristo, a esse que crê, por exemplo, é compartilhado a glória de Deus, no sentido de que passam a viver em Cristo e separados do mundo, no sentido aí de pecado. Então, meus irmãos, Deus compartilha a glória dele com os que creem. Claro que a gente tem que entender isso aí com as limitações, né? Que nos é suficiente. A glória deles, dessa forma, né? A glória dele, a glória dos discípulos, é porque Cristo está neles. Não é porque eles desenvolveram um grau de espiritualidade maior e alcançaram o nirvana lá. Não é isso, não. Porque Cristo está nos seus corações. É isso que ele está dizendo. A glória que Jesus dá aos crentes, aí no verso 22, significa que eles se tornaram um com ele, indicando que cada crente jamais pode ser concebido sem Cristo, e mais do que isso, que Cristo é a fonte de todas as bênçãos que sempre receberão. Então ninguém é concebido como cristão sem Cristo. Possível. Mais do que isso, o Cristo que nos torna cristão, ele também é a fonte de todas as nossas bênçãos, todo o nosso sustento, toda a nossa satisfação. Ou seja, o nosso contentamento, meus irmãos, tem que estar em Deus e em Cristo, antes de qualquer outra coisa. Porque tem muita gente que faz das suas coisas seu contentamento, e essas pessoas vivem se decepcionando. É uma decepção atrás da outra, porque está fundado, fundamentado as suas coisas, a sua fé, sua alegria, o seu contentamento em coisas. E não é. Mas o dia que de fato você se contenta em Cristo, acabou o seu problema. Acabou. Aquela conta que eu tenho lá, que acabou, né? O seu contentamento é Cristo. De alguma forma Deus vai te dar as saídas, se de fato o seu contentamento é Cristo. E para eles, os discípulos, seria agradável até se esforçarem por serem servos de Cristo, servirem a Cristo. Eles não são perfeitos ainda, mas eles recebem graça adicional como filhos de Deus, para que eles possam viver a unidade como corpo, assim como o Pai e o Filho vivem. Deus vai adicionando graça sobre graça. O texto não está falando especificamente assim, mas é assim que a gente vê na Bíblia. Graça sobre graça. Na vida da igreja, na vida dos crentes em particular. E vai crescendo e vai amando mais a Deus, desejando servir mais a Deus, vivendo mais o Evangelho. Eu até acredito, meus irmãos, embora ele não fale aí também, que nesse compartilhamento dessa glória, que é a própria presença, né, de Cristo neles, a gente pode contemplar aí o Espírito Santo, que ele fala lá no capítulo 16, o agir, né, do Espírito, a iluminação para o entendimento da palavra de Deus. É Deus em nós. É Deus em nós. É Deus nos mostrando. Então, meus irmãos, nós cremos em Cristo, mas nós não ficamos isolados e abandonados. Aí Deus nos dá a palavra, Deus nos preenche com o Espírito Santo. Então, estamos plenos. Nós recebemos tudo o que nós mais precisávamos.
Tudo isso vai apontar para uma igreja cujo Deus é único, cuja fé também é única, nós estamos falando de unidade, cujos propósitos são verdadeiros, cujas esperanças são eternas. Nós não olhamos apenas para aqui, nosso olhar está para a glória eterna. Sem o favor de Cristo, a unidade da igreja se torna inalcançável. E essa unidade, ela é percebida na forma em como a igreja ouve e obedece a palavra do Evangelho. Como é que a igreja se comporta? Por isso que eu falei no começo, o grande perigo, o que nós estamos pregando? O que nós estamos ensinando aqui nessa igreja? Pela manhã, nós temos um grupo bem grande, nós temos a IBD funcionando, nós temos uma classe de preparação de novos membros. O que está sendo ensinado? É como ser pessoas boas? Ou como serem pessoas obedientes a Deus? Então, meus irmãos, é pelo confronto que nós crescemos. Não é pelo passar a mãozinha na cabeça, eu te amo a si mesmo, sem confrontar com a palavra de Deus. Tá? Muitas pessoas não são confrontadas, elas vão para o inferno. Porque às vezes, em vez de confrontá-las com o Evangelho, a gente fica acalentando ela com seus pecados. Não é isso que enriquece uma igreja que deseja e de fato quer ser única, unida, uma unidade. Por fim, essa unidade na igreja como fundamento da unidade no céu, se vê no fato de que ela se torna portadora de todas as riquezas que estão em Cristo. Porque Cristo está em nós. Nós temos da sua glória. Então, coisas comuns do céu, de Deus, vinda de Deus para nós, se torna comum dentro da igreja. Perdão, justiça, amor, alegria, sabedoria e assim por diante. É prática comum na igreja. Você não vai ver fora da igreja isso tão fácil. Ou vai ver coisas isoladas ou temporárias. A igreja vive isso intensamente. A igreja vive o perdão intensamente. Ela vive o amor intensamente. Ela vive, com todos os seus problemas. A gente tem que tomar cuidado para a gente não olhar a igreja só como igreja ruim, né? Nossa, a igreja, porque a gente está olhando com os nossos olhos. Deus a amou. Deus me amou. E Deus amou você. Isso é maravilhoso. Isso tem que nos consolar e nos confortar. Verso 23, é importante nós notarmos as ênfases aí de Jesus na sua oração. Ele reafirma o que ele fala no 21, ele fala aí no 23 também. A sua unidade com os seus discípulos e a unidade de Deus Pai com ele. Sejam um como nós também somos. É assim, meus irmãos, que a engrenagem funciona. É dessa forma que as coisas vão funcionar. Essa unidade bilateral aí, essa unidade entre Deus Pai e a igreja também, e nós com Deus e Cristo, ela precisa apontar, pelo menos, através da nossa fé, para duas verdades, que a gente percebe nesse texto aí, do verso 23. Primeiro, essa unidade, ela precisa apontar para o fato de que o mundo precisa saber que Jesus foi enviado por Deus. Então tem sentido. Não é uma unidade por ser unidade. Lembra que ele está falando em torno disso? O mundo precisa ver que Jesus foi enviado por Deus através da unidade da igreja. Eu estou falando de evangelização. Os judeus não creram, eles viram Jesus, eles conversaram com Jesus, eles viram que nele não havia pecado, não havia erro, não conseguiram pegá-lo numa prática de pecado, mas o condenaram. Eles não creram em Jesus Cristo. Deveriam ter crido. Mas os discípulos creram. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa foi uma das confissões deles. Perdão. Então não pode haver uma fé real onde Deus Pai, ele é desconectado do Deus Filho. Se você olhar para hoje, para os nossos dias, o testemunho de Jeová, eles desconectam. Eles desconectam. No princípio da história do cristianismo,
bem no século II ali, houve um homem chamado Marcião de Sinop, né? Ele era um gnóstico. Ele acreditava, meus irmãos, que Deus, o Deus justo, o Deus rigoroso que se revelou em Israel, é assim que ele olhava para as Escrituras, era uma divindade inferior, uma divindade ignorante, completamente distinta do Deus de amor e misericórdia que Jesus Cristo revelou. Ele separou Deus do Antigo Testamento do Deus do Novo Testamento. Ele viu diferença entre eles. Ele olhou para o Deus do Antigo Testamento, ele fez uma leitura errada de Deus. Ele classificou Deus como um Deus mau. Então, percebam que essa desconexão ela pode acontecer entre as pessoas. E Cristo está falando justamente disso. Há uma unidade entre ele e o Pai que a igreja precisa olhar e fazer igual, e ser igual. Em sua oração, então, Jesus manifesta a necessidade dos verdadeiros crentes, eles não desmembrarem as promessas de redenção entre a pessoa do Pai e a pessoa do Filho. Eles são distintos. O Filho é Deus, o Pai é Deus. Mas não são desligados. Eles são distintos nas suas funções. Mas os propósitos, a essência, eles são iguais. Já dissemos então que a unidade da família da fé é essencial para o nosso evangelismo. A oração de Jesus indica que o principal instrumento evangelístico de Deus é a igreja, a família da fé, e não a pessoa isolada. Isso deve nos ensinar que é importante você evangelizar, mas que se você estiver desconectado da sua igreja, tem coisa errada, tem um vácuo. Isso precisa ser corrigido. Pela oração de Jesus, é que a mensagem do Evangelho, Jesus orou para que a mensagem do Evangelho através dos discípulos e pela unidade da igreja, ela movesse, né, o olhar do mundo, ela mexesse com o mundo, com os de fora. A gente, às vezes, faz um significado muito simplório da igreja, ou exageramos em algumas coisas, mas nós não entendemos que o papel da igreja é viver como Cristo e Deus vive. Nós podemos colocar o Espírito, a Trindade aqui. Quebra então a cultura emergente de individualismos, fragmentações, alienações praticada no mundo e que tenta, na verdade, avançar para dentro da igreja. É na comunhão e unidade da igreja que os descrentes verão de forma poderosa a manifestação do reino de Deus aqui de uma forma eterna. Então as pessoas vão olhar para a igreja, para como a igreja vive essa unidade. Isso é Deus agindo, irmãos. E elas vão dizer, né? Olha, eu anseio muito por isso. Eu desejo isso. É disso que eu preciso. Quando ela vê a igreja funcionando como igreja de Cristo. Elas não desejam vir para a igreja, meus irmãos, tão somente porque nós a abraçamos afetuosamente. Isso não é o mais importante. Elas precisam vir para a igreja porque elas veem que é uma comunidade de arrependidos, convertidos, transformados, e que agora servem a Deus. É isso que precisa mover o coração dessas pessoas. Vidas transformadas. Uma outra verdade que a gente vê nesse texto é Deus os amou como amou o Filho. Ele fala aí nesse verso 23, Deus os amou como amou o Filho. Deus amou os redimidos, Deus amou aqueles discípulos, Deus amou a igreja, porque ele começa a falar a partir do verso 20, já vendo, enxergando a igreja como um todo. Ele diz no final do verso aí 23, e os amaste como igualmente me amaste. E a Bíblia deixa claro que Deus amou o mundo. Ele afirma que Deus amou Jesus em João 15, 9, fala que Deus amou Jesus. Em João 3,16 vai falar que Deus amou o mundo. Ela diz que Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele é amor.
Deus é amor, ele é afirmado na Bíblia. Por tudo isso, então, toda a ação de Deus sobrenatural aponta para o seu amor a Cristo e ao homem. Então a igreja ela é fruto desse amor também de Deus por Cristo e pelo homem. E nesse amor nós amamos uns aos outros. E é interessante que os mandamentos de Jesus resumem dessa forma: amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Você percebe que as coisas vão se repetindo na Bíblia. Jesus vai ensinando coisas essenciais quando nós falamos de igreja. E é exatamente em amar uns aos outros que a unidade de todos os crentes adquire bastante expressão e vai apontar então para Deus. É bom, né, nós olharmos que nós somos amados por Deus como Ele amou seu Filho Jesus Cristo. Isso me consola muito. Por fim, meus irmãos, verso 24 ao 26, a unidade da igreja em Cristo vai conduzir essa igreja à glória dele, à glória de Cristo também. Cristo quer compartilhar da glória dele conosco. Ele quer que nós participemos dessa glória dele. Ele diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Mas vejam bem, aqui não aconteceu nada ainda, ele nem morreu, ele está orando. E vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. E o verso 26 ele diz: eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Não dá para separar, né? Não dá para a gente querer ser uma igreja sem Deus, não dá para ser um crente sem Cristo, não dá para ser uma igreja sem a unidade da divindade. Então, nós precisamos fazer como Deus e Cristo estão nos orientando. A glória de Deus, ela jamais foi compartilhada com os homens na sua plenitude. A gente vê isso na Bíblia. Em momento nenhum, a glória de Deus ela foi compartilhada. Alguém viu Deus, né? Ela viu Deus plenamente, a não ser uma teofania. Deus se manifestou através de algum objeto, alguma coisa, alguma pessoa. Teofania, pessoa. Mas ninguém viu Deus na sua esplêndida glória. Por causa de quê? Porque nós somos seres limitados, pecadores diante de um Deus santo. Ainda nós temos Cristo Jesus, mas ainda nós não temos o direito de ver Deus na sua plenitude. Nós vemos crendo em Cristo, nós vemos pela fé em Cristo, mas não vemos. Mas Jesus está falando disso aqui, de ver Cristo na sua glória. Então, nesse verso 24, podemos crer que Jesus está se referindo à promessa, que a gente voltar um pouquinho mais lá atrás, no capítulo 14, ele diz lá: para que onde eu estiver, estejais vós também. O contexto ali é de, eles estão tristes porque Jesus está falando que vai partir. Ele não entende para onde ainda. Mas Jesus está explicando para eles que vai partir, volta para o Pai, vai preparar lugar. E ele diz lá no verso 3, para que onde eu estiver, estejais vós também. E grande parte dos teólogos entende que essa referência aqui é um complemento daquilo que está lá atrás, dessa promessa de um dia estarmos aí para todos nós com Jesus. E aí a gente pode ver, meus irmãos, que nesse momento que, diante, né, da maior crise na vida de Jesus, a gente pode chamar de crise, porque ele está indo para a morte, ele pensou em quem? Em mim. E ele pensou em você. Ele quer que nós sejamos com ele. Nós participemos da sua glória. Esse é o momento em que Jesus estará na sua glória. E é o que ele ora no começo do capítulo 17. Pai, glorifica-me. E ele quer que os seus ali também estejam com ele. Ele quer que aqueles que o viram em sua vergonha, os discípulos viram o sofrimento de Jesus ali na cruz. Eles de alguma forma estavam ali presenciando. Eles foram presenciais. Mas nós vemos também pela aceitação
pela aceitação dessa verdade revelada a nós. Nós vemos essa vergonha também. Então ele deseja que esses que participaram, vendo esta vergonha, também o vejam na sua glória. Sejam participantes da sua glória. Tudo isso então foi uma amostra do grande amor de Deus, porque a salvação e a derrota plena da morte, ela estava em andamento. E Cristo agora finalizando tudo isso, sendo conduzido à glória eterna. O amor de Deus a Cristo então permitiu todo o processo da redenção, como também a volta do Filho ao lar celeste, agora, meus irmãos, incluindo aqueles que Ele salvou em um lugar preparado, como está lá em João 14. E aí você vai entrar no verso 25, para a gente ir partindo para o final. Parece que Jesus aqui ele encerra esse momento de petições. Ele vem pedindo ao Pai, ele está indo para o céu, e agora pedindo pela unidade da igreja. Ele usa também a expressão aí, ó Pai justo. Muitos entendem que essa expressão colocada aí, ó Pai justo, que começa, né, é mais uma conclusão, dentro de uma certeza de que o Pai o ouviu. Ó Pai justo, né? Eu sei que o Senhor ouve, eu sei que o Senhor me ouviu, eu sei que tudo isso aí não vai passar no esquecimento, porque tenho certeza que de fato Deus ouviu. E aí, meus irmãos, a gente pode pensar assim, que o mundo ele não reconheceu Jesus. Nem naqueles tempos, no tempo do próprio Jesus, quando ele estava vivo no meio dos homens, eles não reconheceram, a gente percebe isso. O Evangelho de João, pelo menos, é muito claro, mas os demais evangelhos também. Eles não reconheciam, como hoje, né, o mundo não reconhece Cristo como enviado de Deus. E o mundo não deseja nenhum tipo de ligação com Cristo. Vocês percebem a distinção que há entre igreja e mundo? Tá? Nós fomos sacados e tirados desse mundo, como eu falei no começo. Por isso que a igreja tem toda uma situação diferente. O mundo, em algum momento, lá, olhando para as Escrituras, eles disseram que Jesus ele tinha participação com Beelzebul, o príncipe dos demônios. É assim. Então, o mundo não tem ligação. O mundo não tem a unidade do Pai e do Filho. Só a igreja pode ter. E Jesus vai afirmar que ele sabe quem é Deus. Por isso ele ora a Deus. E, portanto, havia sentido em tudo o que estava acontecendo. O que viria a acontecer depois tinha sentido. Ele não estava duvidoso. Ele está concluindo a oração com essa certeza de que Deus ouviu e que tudo que vai acontecer é plano de Deus para o mundo, né? E de uma forma direta para nós. Então, aqueles que diziam conhecer a Deus e cumprir a lei, por exemplo, no passado, eles estavam equivocados, eles estavam cegos, eles eram incapazes de ver a promessa de salvação anunciada pelos profetas e que estava ali em pleno andamento na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eles não viam, não enxergavam nada disso. E você pode falar muitas vezes para alguma pessoa que ela vai ouvir e ela não vai entender ou não vai seguir. João diz, né, lá no capítulo 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos os chamados filhos de Deus. Verso 26 ele termina dizendo que eu os fiz conhecer o teu nome, bem no comecinho. E conhecer a Deus foi um trabalho, fruto do ensino do próprio Senhor Jesus Cristo aos seus discípulos. Ele não anunciou a si mesmo, embora ele se revelou como Filho de Deus na obra de redenção. Ele apontou sempre para o Pai. Ele sempre apontou a glória, né, do Pai. Deus deveria ser glorificado, mas aquelas pessoas, elas não conseguiram linkar, né, fazer essa conexão entre Cristo, o Cristo ali presente, com o Deus lá, Yahvé, do Antigo Testamento, que falou aos pais, lá atrás. Eles não conseguiram fazer essa conexão. E quanto mais Cristo apontava para Deus, mais eles compreendiam o amor de Deus por eles, os discípulos.
ao contrário daqueles outros homens, né, das outras pessoas. E mais eles compreendendo isso, mais eles amavam a Deus, mais eles eram amados por Deus, mais Cristo fazia sentido nas suas vidas. Olha que diferença entre os discípulos e as pessoas que não conseguiram nem conectar, né, Deus com Cristo naqueles dias, como não fazem hoje também. É uma união, então, indispensável e uma relação imprescindível. No final das contas, essa relação necessária se torna inseparável, pois Deus não se separa de Jesus e nós não temos vida sem Deus e sem Cristo. Quero encerrar com umas palavras. Eu li sobre esse tema aqui, eu li não era um encerramento, mas uma palavra muito importante, só que eu não trouxe aqui para os irmãos, infelizmente, não deveria nem estar falando disso, do Sinclair Ferguson, muito boa, quando ele fala desse fechamento, dessa unidade, desse amor de Deus, do amor da igreja. Eu achei muito joia quando eu li, mas foi boa para a minha reflexão. Encerrando, meus irmãos, Jesus orou pela minha e a sua conversão, por aqueles que ainda crerão, fruto do amor de Deus e fruto do amor dele. Os que creram passaram a fazer parte da igreja, é o corpo de Cristo. A igreja não é uma unidade somente porque possui o cristianismo em comum. Ela é mais do que isso, porque ela vive Deus, ela vive Cristo e o Espírito Santo. A Trindade é a razão da existência, então, da igreja. Ela não cumpre sua missão no mundo sem unidade. Ela não consegue nem fazer isso, evangelizar sem unidade. A unidade que é como a unidade do Pai e do Filho. Quando ela vive a unidade, o mundo tem a oportunidade de ver Cristo e o mundo tem a oportunidade de crer também. Ela não vive somente com Deus, ou somente com Cristo, ou somente com o Espírito. Se fosse apenas um deles, não seria possível a unidade do corpo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 4 a 6, define bem a unidade divina atuando na vida e unidade da igreja. Lá diz, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor, Jesus, é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Assim, a igreja ela vive sob a condição da Trindade, que opera a sua unidade. Não somos nós, não é o nosso esforço, mas é Deus operando em nós. E essa unidade vai diferenciá-la no mundo corrompido, no mundo perverso, onde ela é advertida para ser sal, ele fala isso em Mateus, para ser luz, astros neste mundo sem luz, como diz lá em Filipenses 2,15. Essa é a igreja que representa, que é a embaixada de Deus aqui na terra. Como igreja em unidade, que viu o sofrimento de Cristo, haveremos de vê-lo em sua glória eterna, porque ele diz que anseia que nós participemos da sua glória. Essa igreja está sendo preparada para a eternidade. Eu estou finalizando. Por fim, a ideia de unidade prevê meu pleno envolvimento com o corpo, com a igreja. Não tem como falar de unidade se eu não faço parte da unidade. Então, todos os que são chamados à igreja faz parte da unidade da igreja. Essa ideia de unidade, então, prevê meu pleno envolvimento com o corpo, com as suas necessidades, com as suas alegrias, as suas ordenanças, observância do dia do Senhor e assim por diante. Não apenas esporádicas frequências, mas uma vida comum. Deus nos abençoe, meus irmãos. Deus nos ajude nas nossas dificuldades. Esse texto da unidade que Cristo ora aqui, ele assim, falou muito ao meu coração, para entender a igreja, e como a igreja deve ser, como a gente deve ajudar a igreja a ser. Acho que vale a pena vocês uma hora, se puder, lerem, relerem, talvez toda a oração, e esse final aí, se deter um pouco nessa ideia da unidade. É muito profundo isso. Que Deus nos abençoe e de nós Ele tenha sempre misericórdia. Amém. Nosso Deus, muito obrigado por Teu amor, Pai, por Tua graça e misericórdia. Obrigado a Deus, porque no Senhor nós encontramos consolo e alento. No Senhor a paz, ó Deus.
No Senhor há uma esperança eterna. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela promessa de que um dia estaremos participando da glória do Senhor. Nós então, ó Deus, veremos face a face. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem sido no meio de nós e tem nos instruído. Obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu Santo Espírito e obrigado por tua igreja, Pai. Ó Deus, como é bom fazer parte dela. Bendito seja o teu nome, Senhor, que nos salvou com tão grande salvação. Em nome de Jesus. Amém.